O que eu queria ter escutado esses conselhos aqui antes de ter feito os 27 anos, antes de muita coisa ter acontecido na minha vida, é brincadeira, viu? É muito mesmo, é muito. E deixa eu só fechar aqui. Cara, ontem eu fiz 27 anos, né? E eu esperava estar em um lugar diferente do que eu estou hoje. Por mais onde eu estou hoje é a parte da trajetória total. E eu fui parar para refletir, fui parar para escrever alguns pontos, anotei 27 aqui para ter coincidência da minha idade e gostaria de comentar nesse vídeo aqui, quem sabe não é um conselho que sirva para você e meio que esse ciclo de o cara chegou nos 27 sem saber disso, quebre, entendeu? Não aconteceu comigo, mas pode acontecer com você. A primeira coisa que eu gostaria de citar e que é de extrema importância e é, obviamente, a saúde, que muitos de nós negligenciam por estarmos novos demais e querermos sermos ambiciosos demais e queremos muitas coisas rapidamente, ou queremos muitas coisas por sacrificar isso. Sacrificar a saúde não é o melhor meio para você conquistar aquilo que você deseja. Você vai sim se sentir muito mal durante esse processo e isso vai atrapalhar você progredir ou vai atrapalhar você a se manter caso você chegue mas perca a saúde no caminho. E então, papo de quem descobriu diabetes aí, né, 3 anos atrás, quase 4 anos, eu já fiz 4, se eu não me engano, 21 pra cá, 22, 23, 24, 25, 4 anos e, cara, dá pra viver normal no meu caso, né, mas com algumas regras, com alguns cuidados, com exercício físico, que inclusive é o segundo ponto, treino, eu coloquei treino aqui, mas exercício físico, cara, ele é muito bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas hoje se apegam muito a não vou porque eu vou ter um shape, não vou porque eu não quero ficar grande, tem isso também, você acredita? As pessoas não vão para academia com medo de ficar grande. Falei, cara, se você já vai com medo, você não vai ficar grande, você não vai ficar musculoso igual fisiculturista, por exemplo. E quando eu falo treino, mas eu gostaria de englobar exercício físico, é você preocupar com saúde também e, consequentemente, o shape pode vir de alguma maneira ou não, mas saúde é o primeiro motivo pelo qual você deveria fazer exercício físico. Eu descobri recente que caminhar logo ao acordar em jejum, dependendo de quanto tiver a minha glicose, lembrando que sou diabético, é uma das melhores coisas para o controle da minha diabetes durante o dia, o controle da minha glicose durante o dia. Então eu vi aí uma mudança significativa até na mesma quantidade de insulina que eu tomava em relação às minhas refeições. Ou seja, estava ficando muita insulina para a mesma quantidade de carboidrato na minha refeição. Então, o que aconteceu? Caminhar em jejum ajudou a transportar mais o açúcar do meu sangue, né, que eu acho que é a função da insulina, né, do organismo da gente, né, porque você aí, que não é diabético, você produz insulina. Eu não, eu tenho um pâncreas, que é o responsável por produzir, só que ele produz com deficiência. Enfim, então coloque isso na sua rotina de alguma maneira. Cara, não tem tempo de te treinar, não tem tempo de fazer nada. Se você trocar a ida ao supermercado por uma ida ao supermercado caminhando, já pode ser considerado um exercício físico e com certeza vai afetar a sua saúde de maneira positiva. Então eu aconselho muito você colocar isso imediatamente. E a terceira coisa aqui, eu fiz uma junção das coisas aqui, mas separadas, né? Terceiro ponto é dormir, cara. Dormir vai mudar a sua vida. Dormir bem vai mudar a sua vida. E não é que você bebeu e vai dormir, aí você fala, nossa, eu apaguei, não, dormi demais. Não é isso que é sobre relação ao seu sono. Eu aconselho muito que você pesquise mais sobre o seu relacionamento com o seu sono. Eu recomendo muito o Reservatório de Dopamina, né, do Ezen de Lanogari, onde ele prega veemente ali, eu acho que deve ter uns 3 módulos hoje em dia sobre sono, então é uma pesquisa muito avançada e, cara, se você entrar no RD, saiba que você está sujeito a se tornar o chato.
Isso eu falo porque aconteceu comigo. Você é o chato que vai falar sobre isso, as pessoas vão, lá vem ele falar de novo. Mas é o conhecimento, e o conhecimento ele te muda. Ele te muda, cara, não tem jeito. Eu até já falei sobre produção de conteúdo no começo do Pod Preto, que é meu outro canal, né, que eu tenho um podcast. Eu falei que, cara, eu quero fazer um conteúdo que ele vai incomodar outra pessoa a ponto dela não ter mais outra opção a não ser mudar alguma coisa na vida dela. Era essa a minha visão, né? Eu tenho isso bem pregado na minha memória, porque eu pensava muito assim. E eu acredito que hoje, produzindo nesse canal aqui, isso tenha voltado à tona de certa maneira. Então, durma, cara, durma bem para que você se recupere e comece novamente um ótimo dia, comece novamente dedicando aos melhores hábitos que você pode ter para você se tornar a melhor versão de você. Então, é indiscutível que dormir é extremamente importante. A prática do silêncio, o quarto ponto que eu deixei aqui, o silêncio, cara. O silêncio, ele pode se tornar um momento de autocuidado com você. Por meio de tantas coisas barulhentas, valorizar o silêncio, valorizar a sua própria presença, que a gente não tem isso mais, não existe isso mais. Você só existe, pronto, mas existe por causa de outras pessoas, você existe para fazer por outras pessoas, e isso é válido sim. Pô, eu tenho uma filha que depende 100% de mim, eu cuido dela mais de 6 horas por dia, e, cara, ela precisa de mim, né? Então, eu faço coisas por ela, e para depois fazer coisas com ela. Então é o fluxo da vida nesse sentido aí. Mas essa prática do silêncio que eu quero dizer aqui é você prestar atenção que você existe, né? A gente deixa isso, já acorda com o telefone na cara prestando atenção no que aconteceu na vida das pessoas, já acorda por fazer tarefas que vão em prol às outras pessoas, que também é válido no sentido que eu tô falando da minha família aqui, mas lembre-se de você. Você para aí, 3 minutinhos, pra você poder pensar em você, você poder sentir você, sentir a sua respiração, porque até a respiração a gente faz no automático. Então eu acredito que a valorização do silêncio ela vai mudar a sua perspectiva e acrescentar, ela não vai tirar, ela vai só acrescentar na sua existência. E não se importe em ser incompreendido. Quinta coisa que eu anotei aqui, eu me importei muito com isso e ser incompreendido era para mim um desastre, porque só servia para mim ser compreendido, porque só servia para mim que as pessoas me entendessem meu ponto de vista, explicar para uma pessoa que não entendeu nem na primeira, da segunda, quem dirá da terceira. Cara, é um gasto energético aí que você, dependendo de onde você estiver, você não vai precisar, e você tem que se aceitar que tudo bem, sabe, tá tudo bem. Por que você não reflete isso de outra maneira e talvez tenta entender um pouquinho, apesar que eu acredito que nem é tão necessário assim, você se apegar a isso, você se apegar a querer ser compreendido, mas faça isso em outro momento, sabe? Se você ficar estressando por não ser compreendido naquele momento, não vai ajudar em nada. Experiência própria, né? Não é à toa que eu estou escrevendo isso aqui e produzindo esse vídeo aqui por causa desse ciclo meu que se fechou, né? 27 anos agora e um dia. Sexta coisa, faça terapia, mas faça terapia antes de você quebrar. Quando eu falo quebrar, eu quero dizer no sentido emocional, no sentido que você não aguentou mais, explodiu, fez coisas que você, pô, velho, que eu fiz isso, né? Não imaginava, não era eu, sabe? Situações assim. Vou tomar um café. Que com certeza elas você se lamenta, não tem jeito, né? É tão difícil apagar uma coisa dessa que tem coisas que aconteceu comigo 2, 3 anos atrás, 3 anos atrás, lembrei agora, aconteceu exatamente onde eu estou aqui. Aqui era uma outra plataforma de trabalho, hoje é meu estúdio, né, do podcast, inclusive eu tô usando o estúdio de podcast para gravar esse vídeo, melhorando aos poucos aqui a iluminação, mas não é esse o caso. Aconteceu uma coisa de eu surtar por causa de um acontecimento, de uma coisa que eu vi e não aceitei de outra pessoa. Olha pra você ver o perigo disso. Eu fiz uma coisa muito, né, a gente falou de surtar, de não surtar, né, questão, eu acho que eu falei em outros vídeos. Eu falei no vídeo que vai sair depois,
que esse vídeo vai sair primeiro. Mas, cara, procure. Não seja mais uma pessoa da sua família que trata a terapia como algo medíocre, algo, cara, que não vale a pena fazer. Porque você já deve saber um pouco, pelo menos a idade das pessoas que conversam comigo aqui, que estão se inscrevendo no canal, estão assistindo os vídeos, inclusive se inscreve aí para ajudar a gente a crescer e continuar produzindo. É uma idade que eu acredito que já entende um mínimo sobre a importância da terapia. Então aqui sou eu falando com você, faça terapia. Faça terapia. Simplesmente marca a terapia. Ah, mas na minha cidade é pequena, eu não gostaria de me abrir com uma pessoa de uma cidade pequena. Você tem que faça online, cara. A pessoa não precisa nem te conhecer, a pessoa pode estar até do outro lado do país, né? Se for esse o caso. Então, procure terapia, procure se cuidar, porque tenho certeza que todo mundo vai ser beneficiado e o principal é você. 7ª coisa, solitude é igual autocuidado. A prática do silêncio, ela entra nessa da solitude. É você se cuidar nessa hora do silêncio. É você se cuidar no momento que você está bem com você mesmo, sozinho. E é uma prática muito difícil. Então acredito que primeiro vem o silêncio, que eu coloquei aqui, para depois você ficar tão bem no silêncio e entender que a solitude é uma virtude, né? A solitude pode ser uma coisa boa, porque muitas pessoas têm medo, anseio de ficarem sozinhas. E solitude é basicamente você se sentir bem sozinho, você se sentir bem na sua própria presença, sabe? Então procure esses momentos que você não vai se arrepender de aprender essa habilidade. Eu falo não como um cara que ama solitude, um cara que vive solitude, né? Mas que teve que aprender. O dia de ontem foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Por mais que eu ansiava isso, eu esperava isso por muitos anos, porque eu já queria mudar minha perspectiva sobre fazer aniversários. Para mim é uma coisa, nossa, que chato, estou ficando velho, né? E só que teve até um amigo que uns 2 anos atrás me deu uma perspectiva diferente, querendo mudar isso em mim. Eu achei muito nobre da parte dele, até porque eu expressei isso pra ele, né, que eu tô falando com vocês, de não gostar do aniversário. É que tipo, se você tá fazendo aniversário é porque você tá vivo, então você tem que gostar, você tem que, sabe? E poxa, velho, ontem por ser uma pessoa pública, antigamente as pessoas postavam fotinha comigo, meus parabéns, aquela coisa, e eu na minha casa, ia me ver. Aí era uma segunda-feira, eu tive uma postagem que foi minha irmã, eu tive uma visita que foi minha irmã, e isso de certa maneira me deixou muito triste no final do dia, que a única coisa que eu queria era comer alguma coisa e dormir. Aí na hora que chega alguma coisa pra comer, a comida ainda não vem do jeito que a gente imaginava, sabe? Aí eu não reclamei, né? Eu fiz de tudo para não reclamar sobre isso, porque já estava tudo ruim, então se eu reclamasse só iria piorar. Mas não deixou de ser uma coisa ruim, né? E eu já acordei hoje escrevendo sobre essas coisas que eu quero deixar para trás. Quero deixar para trás, que eu não quero que continue me incomodando, porque hoje é um novo dia. Pare de tentar agradar todo mundo. Esse é um problema específico meu. Eu simplesmente, principalmente quando eu entrei na internet, querer agradar todo mundo com os assuntos que eu vou conversar. Cara, isso é ridículo, velho. Isso não tem jeito, não vai pra frente. É aquela frase mesmo, nem Jesus agradou todo mundo. Jesus era perfeito. Veio aqui pra terra, fez coisas boas e mesmo assim foi morto na cruz. Cara, não. Eu não acredito que Jesus foi morto na cruz, não. Até retiro o que eu disse, já que esse vídeo não tem corte. Eu falei cruz aqui porque no grupo que a gente tem aqui nos amigos, a gente fala muito sobre religião e a gente tá fazendo um copo. E nesse copo, um dos símbolos que não sei se foi aprovado, até porque se foi, eu não ia querer, tem uma cruz. Aí eu tava com cruz na cabeça. Mas, tipo, não é assunto desse vídeo, mas eu não acredito que Jesus foi morto na cruz. Né? Até que se prove o contrário. Mas, enfim. Cara, diga não. Aprenda a dizer não. Não. É libertador. Vai doer no começo, mas você vai sentir uma liberdade gigante. Porque você vai fazer aquilo que você quer. Não vai fazer aquilo só pra agradar outra pessoa.
Não vai fazer aquilo só por alguma outra coisa, entende? Então, pare de tentar agradar todo mundo. Diga mais nãos. Isso totalmente para mim, porque não é uma coisa que eu pratico sempre, mas é uma coisa que eu sei que é necessário. Então, é um conselho para você também. Vamos lá. 9. O dinheiro não é fácil. E manter é pior ainda. A vida, depois que eu entrei na vida adulta e tive... Não é que eu tive que trabalhar, mas escolhi trabalhar e conquistar as minhas coisas por mim mesmo, e não esperar ou não só receber aquilo que foi trabalhado antes, entende? Que é a famosa renda passiva, não ficar só dependente da renda passiva, mas querer uma renda ativa igual eu estou querendo fazer com esse canal. Né? É óbvio que eu quero isso e não quero esconder isso, obviamente, também. Mas ele não vem fácil, cara, não vem fácil. Eu vou fazer esse canal aqui não sei por quanto tempo, não sei quantos vídeos, é porque eu não coloquei uma meta específica para isso. Mas o que eu quero é específico, que é viver disso daqui. E não é fácil, não vai vir fácil. Meu podcast tem 4 anos, agora que a gente tem uma casa de estúdio. Olha que maravilha, que a gente cresceu muito, cada ano a gente cresce um pouquinho, avança, equipamentos, essa câmera mesmo que eu estou usando, que é do podcast, é uma conquista gigante, e tem todos os méritos da gente não desistir, e tenha isso também na sua mente, que não vai vir fácil. Depois que vem, ele pode ir muito fácil, porque é difícil você manter, difícil você segurar, difícil você investir de uma maneira que você não vai retirar. E não, agora o 10, né? Não serve ganhar mais se você gasta mal. É uma experiência vívida na minha vida. Não que eu tenha gastado mal. Eu acredito que tudo que eu gastei, com certeza eu já fiz alguns gastos ruins, né? É normal. Mas se for olhar como um todo, nessa existência, nesses 27 anos, não acredito que isso seja destacado. Seja o maior. Todos os meus gastos foram juntados aqui agora, do momento que eu comecei a gastar dinheiro até hoje. Não acredito que tenha sido assim, eu tenha gastado mal. Mas é o conselho. Ganhar mais não vai resolver seu problema. Gastar mal é o problema. Então, aprenda a gastar melhor o seu dinheiro. Porque dinheiro é um recurso que você usa nas pessoas, nas coisas, para que as pessoas e essas coisas lhe entregam aquilo que você deseja. Que seja conforto, que seja praticidade, que seja mais tempo. Então, fica esse aprendizado como 10º. 11º, evite as dívidas, elas vão drenar a sua alma. Fato. Você que já vive com dívidas, você que já teve dívidas em algum momento, você que já se sentiu pressionado com alguém te cobrando, meu Deus, é uma das piores sensações do mundo, as piores coisas do mundo. Então, trate-se de aprender sobre isso, cara. Não vale. Não vale a pena ficar vivendo nas dívidas. E, infelizmente, eu conheço pessoas que fazem mais dívidas para sanar as outras dívidas. E é uma bola de neve sem fim. E se a pessoa deve, ela não consegue dormir, ela não consegue comer. Se isso acontece com você, cara, trate de ressignificar a dívida na sua mente. Entenda que ela é sim uma coisa ruim, está sugando você principalmente, para você tomar uma decisão, tomar medidas para que isso se acabe, e essas medidas que não sejam fazer mais dívidas, né, pelo amor de Deus. Entenda isso e resolva o mais rápido possível. Mas não deixe que isso fique ocupando um triplex na sua mente, porque você precisa continuar, cara. Você precisa continuar, nem que seja continuar vivendo apenas. Eu tô só existindo pelo tanto de dívida que eu tenho, beleza. Mas a dívida não vai ser uma coisa na sua cabeça que vai atrapalhar você a existir. Que seja isso. Então, toma cuidado com as dívidas aí, para elas não sugarem sua alma. E tenha uma reserva de emergência. Conectando tudo aqui, ó, financeiro. Ter dinheiro, mano. Tem dinheiro guardado aí, ó. Né, tanto de guru falando sobre isso aí, não é eu que tenho que ficar frisando isso não é canal de finanças isso aqui não, mas tenha dinheiro guardado. Reserva de emergência é para ser usado nas emergências mesmo e vai ser usado nas emergências mesmo, e ter é melhor do que você não ter, é óbvio, meu Deus, tenha dinheiro guardado, por favor, faça isso por você, pelo seu eu do futuro,
pelo seu eu do futuro, que vai resolver mais problemas do que você resolve hoje. Pronto. Sempre começa alguma coisa pequena, mas começa alguma coisa pequena pra você. Exato, faça pra você, cara. Comecei aqui fazendo um vídeo, fazendo outro e outro. Hoje eu tô aqui, vou gravar mais um depois desse. Tô até com o meu cronômetro aqui, ó, rodando meu tempo aqui, porque eu quero entregar o tempo que eu tenho aqui, né? E poxa, cara, faça por você e faça começando pequeno. Dica simples e rápida aqui pra você. Essa dói. 14ª, 14ª, 14ª. Ponto 14, 14ª. Vamos lá. Alguns amigos precisam ir embora. Isso é da vida. Você não convive mais com os mesmos amigos da escola. Apesar que eu tenho o privilégio de conviver com alguns, né? Meu sócio mesmo é um deles. Mas, poxa, cara, aceite que eles precisam ir. E eles vão. Eles vão fazer faculdade em outra cidade. Eles vão morar em outro país. E N outras coisas que eles podem fazer. Eles vão começar a família deles. E por mais que ali, no momento que você está vivendo, é a melhor amizade que você tem, é a melhor coisa do mundo que aconteceu com você e pra você, poxa, vai chegar uma hora que vai embora. E entender isso, eu acredito que vai ser melhor pra você não se lamentar tanto. Pode ser. Então, entenda isso. O amor também, ele não é só uma coisa que você sente, uma emoção. É uma escolha. Você escolhe amar uma pessoa. Sabia? Já parou pra pensar assim? Eu gosto de pensar assim. Porque por mais que fato, uma emoção, é um sentimento, amar, tô amando, mas você que escolhe. Vai continuar amando? Mas aí, vai amar com base em quê? Com base no jeito que a pessoa tá te tratando, ela tá te tratando mal e aí você tá recebendo migalhas e aí você continua amando a pessoa porque é aquilo mesmo, não existe outra pessoa que você ama na vida igual você amou aquela pessoa, então por isso que ela tem que voltar pra você. Não, cara, calma. Entenda que é um esforço que você faz por outra pessoa e vice-versa, é uma troca. Amar é uma troca, sim. Sabe, não é uma cobrança, não tem que ser pesado. Eu tô te amando tanto aqui, você tá me amando tão pouco. Você já entendeu as linguagens do amor que existem aí? Eu vi um livro que existem pelo menos 5, né? Você sabe qual que é a sua, o seu jeito de amar, o seu jeito de demonstrar amor? Mas aí, você entendeu qual que é a sua, mas você entendeu que da pessoa pode ser diferente? E provavelmente é diferente do seu? Então, a diferença tá aí. Você escolheu, né? Se esforçou para amar a pessoa. Sentimento tá ali, mas aí, beleza, escolhi. O que eu vou fazer? Você vai fazer aquilo que é a linguagem de amor da pessoa. Você vai fazer aquilo que é a linguagem de amor dela. Exatamente, cara. Então, busque se esforçar nesse sentido. Entender mais o que é amor por outra pessoa, para outra pessoa, para que você também faça. Faça da melhor maneira também. Conversar mais e deduzir menos. Eu odeio deduções e vou até beber esse restante do café aqui. Cara, dedução pra mim é a pior coisa do mundo. Porque é uma coisa que você cria na sua cabeça que pode ser afetada por pequenas coisas que aconteceu no seu dia, pequenas coisas que as pessoas fizeram por você ou deixaram de fazer. Então, você ficar se apegando à dedução, cara, é a pior coisa do mundo. Nossa, meu Deus. Conversar mais, se abra mais, tenha aquilo com a pessoa. Cara, eu tenho tanta procrastinação de conversa que é terrível, é horrível. A gente poderia ter resolvido muitas coisas antes, se eu tivesse falado antes, se eu tivesse deduzido menos. Por exemplo, ontem, eu acho que eu não sou importante pro meu sócio, porque ele não me mandou mensagem de feliz aniversário. Eu tenho um momento do meu dia que eu simplesmente me desligo já. Porque já acordei cedo hoje, sem querer minha internet ligou de madrugada, então eu recebi mensagens que eu não tinha recebido ontem. Então eu já quebrei esse pensamento que eu tive ontem por ver as mensagens. Aí eu já entrei, já fui respondendo a galera que tirou um tempo para me parabenizar ainda ontem à noite, né? Foram poucas pessoas, mas com certeza foi de coração. E
Se eu ficar o dia inteiro, se eu chegar 9 horas da noite e eu ainda estiver no telefone, cara, isso aí vai atrapalhar até meu dia seguinte, então eu desligo mesmo. E receber isso tudo hoje quebrou, tá vendo? Quebrou minha dedução, se eu tivesse conversado. Foi o que eu fiz hoje já, porque não foi só uma conversa, foi, pô, cara, eu te vi desse jeito aqui, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí eu vou falar, ó, é isso que aconteceu comigo e tal. Se ele deduziu alguma coisa, foi quebrado na hora que ele conversou comigo. Se eu só deduzi e não conversei, foi quebrado na hora que ele veio conversar comigo. Então, tá vendo que a conversa, ela tá aí pra ajudar e acabar com as deduções? Converse mais, deduza menos. Quem te ama não te prende. Poxa, velho, é tão esquisito. Eu gosto de imaginar um passarinho, né? O passarinho tá ali, tá preso na gaiola, tá cantando pra pessoa, cantando na casa dela, mas o potencial dela não é só cantar. O potencial do passarinho, obviamente, é voar. Por mais que já falaram comigo, tem passarinhos que nasceram para viver em gaiola. Já falaram isso comigo, não sei nem se é verdade, nunca pesquisei. Mas, poxa, velho, passarinho tem asa, ele quer voar. Então, usando essa analogia e se aplicando a nós, a pessoa que te ama, ela não quer te ver preso, não quer te ver retraído. Ela quer que seu potencial seja atingido. E se o seu potencial tiver sido atingido, é porque você ainda consegue atingir mais. Então é sempre essa, sabe? A vida pra mim é uma bolinha, já vi essa comparação já. Uma bolinha que você pega, você joga não tão perto pra ser fácil demais pra você pegar e não tão longe pra ser difícil demais pra você pegar. Você joga ela no intermediário ali pra você tanto se esforçar um pouco pra poder chegar e quando chegar você poder fazer a mesma coisa novamente. E ficar nesse ciclo de evolução. Que eu acredito que é assim, que deveria ser assim. Né? Comenta aí se você acha que é diferente, o pensamento é diferente, tudo mais, que vai ser muito bom ler seus comentários aí nesse vídeo. Perdão te cura mais do que cura o outro. Cara, se você tem um problema, o problema é seu. É óbvio, não é? Então se você tem um problema sobre aquela pessoa, entenda esse problema e resolva ele o mais rápido possível com você e com a outra pessoa. Por fazer o quê? Me perdoa e realmente perdoar. Sabe? Realmente arrancar aquilo do seu coração e não ter aquilo batendo mais na sua cabeça. Não ter aquilo mais te incomodando no coração, no seu íntimo. Então, se a pessoa fez alguma coisa com você, trate de perdoá-la. É bom pra você. Quem vai ser maior beneficiado é você. Nossa, e principalmente quando a pessoa não te perdoa. Aí, sabe, já aconteceu assim comigo e eu me senti aliviado. Falei, pô, velho, a pessoa não me perdoou. Então o problema a partir de agora é mais ainda só dela. Só dela. Eu já fiz. É a minha parte entregue aqui. Eu não tenho problema mais com você porque eu te perdoei. Pronto. Se você não me perdoou, o problema é seu. Se trate, por favor. 19ª, frustração sempre vem. Aprenda a lidar com elas. Então, nem tudo vai com relação às expectativas que você criou. E esse é o maior problema das expectativas. Criar expectativas é o maior problema. Você criar, né, basicamente. Mas isso pode ser mudado se você criar expectativas de maneira diferente. Eu acredito que se você criar expectativas menores, expectativas irrisórias, como por exemplo, eu aprendi a criar uma expectativa muito boa. Pra mim, eu quero que esse vídeo aqui tenha uma visualização. Quando tiver uma visualização, eu vou estar pleno, vou estar, sabe, com a minha expectativa sanada, porque é exatamente isso. Eu tô fazendo esse vídeo para ter uma visualização. E tá tudo bem, é isso. Aí ele vai e tem 2. Meu Deus, é o dobro do que eu imaginei. Tá vendo que só o mínimo ali de expectativa? Por que eu tô falando usando o exemplo do vídeo? Porque o vídeo é uma coisa que eu controlo sim na maneira da criação. Como eu tô criando, como que eu embalei o vídeo, como que eu vou postar ele, quando talvez pode afetar um pouquinho também. Mas é uma expectativa que eu crio no outro. É uma expectativa que eu tô criando nas pessoas para elas desejarem clicar nesse vídeo. Muitos não vão clicar porque não me conhecem. Sabem que eu fiz 27 anos só porque eu coloquei no título, mas não me conhecem e não faz sentido elas clicarem nesse vídeo. Simples assim. Então, criar essas expectativas menores para você
não frustrar e aprender a lidar quando acontecer as frustrações, porque vão acontecer. Frustrações eu acho que pode acontecer até mesmo se você não criar expectativas. Então tenha isso em mente que vai te ajudar a lidar daqui agora em diante. Sobre relacionamentos ainda, exige esforço, relacionamento, como a gente falou ali, né? Mas não deve haver sofrimento. Se o seu esforço ele é tão grande que gera sofrimento em você, ou pior ainda, na outra pessoa, que esforço é esse? A troco de quê? E que tipo de sofrimento é esse? É um sofrimento bom? Porque pode haver sofrimentos bons, né? Eu vou pra academia, eu sofro. Mas eu sofro para poder ter um condicionamento físico melhor, para carregar minha filha mais tempo, para chegar na certa idade e não depender muito dos outros. Então eu tenho meus motivos, né? Mas e aí? E o esforço que você está fazendo para outra pessoa? Tá te fazendo sofrer? Né? É uma análise até profunda, né? Eu acho que eu mudei até o jeito de falar sobre esse assunto. Mas não deve haver esse sofrimento. Não deve. Toma cuidado com isso aí e analise, né? Com relação aos seus relacionamentos. E não é só relacionamento romântico. É qualquer um. Não aceite migalhas emocionais. Citamos ali rapidinho, mas eu quis deixar um ponto aqui específico para isso. Se você se entrega tanto para outra pessoa, mas recebe pouco de atenção, pô, velho, sai fora, sabe? Tem gente que vai te valorizar muito mais do que essa migalha de atenção que você recebeu. Você gosta de receber essa migalha? Talvez você já se acostumou com isso. Já se acostumou com o pior. A gente acostuma, né? É normal a gente se acostumar até com o ruim. Sabe? Eu vou usar um exemplo talvez até pesado, mas imagina uma pessoa que vive com você, que seja da sua família ou não, mas vive com você, e ela é uma péssima pessoa. Ela tem maus hábitos, ela te trata mal, ela xinga, ela briga, ela bate, ela faz de tudo que é ruim. Mas você se acostumou com aquilo, é normal pra você. Essa pessoa venha morrer, você vai sentir mais falta dela do que um alívio. É horrível falar isso, sentir um alívio porque uma pessoa morreu, é horrível. Mas pensa só, uma pessoa que só te fez mal a vida inteira, mas você teve que conviver com ela, você teve as circunstâncias te colocaram naquele lugar, te colocaram com aquela pessoa, mas, sabe, você vai sentir falta, você vai chorar, você vai, sabe, é normal, porque até o ruim te sente falta, você sente falta. Então, é complicado essa parte aí, complicado. Mas não aceite migalhas emocionais que eu tô falando aqui. 22, tá acabando, pessoal, vamos lá. Tem uma rotina espiritualizada. Então, cara, você aí que gosta de aprender coisas novas sobre a vida, ter uma rotina espiritualizada, não estou dizendo para você ter uma religião, porque hoje até mesmo eu não tenho. Então como que eu vou falar para você fazer uma coisa que eu não tenho? O que eu quero dizer é você se conectar com alguma coisa superior, porque eu particularmente acredito, não sei se você acredita, mas se você não acredita, busque mais evidências para você não acreditar. Então, como? Estudando, meditando, parando para prestar atenção em alguma coisa ao seu redor, analisando como que funciona o seu corpo. São coisas que vão te conectar com uma espiritualização maior. Tem N coisas que você pode fazer para se espiritualizar. Eu acredito que até mesmo pisar na grama descalço, pisar na terra descalço, pode sim ser uma maneira de você se espiritualizar. Você sentir o calor do sol no seu rosto de manhã, né, que é um solzinho mais de boa, antes das 10 ali, sabe? Ou depois das 4 da tarde. Sentir aquilo também pode ser uma maneira de você se espiritualizar. Porque, por mais que você não possa acreditar, existe ali pessoas que acreditam, que falam, então, que você é a criação perfeita de Deus, o sol é a criação perfeita de Deus, a terra é a criação perfeita de Deus. Então você pode usar esses pontos para tentar se conectar de maneira espiritualizada. Não estou falando de religião, só estou falando de fatos que a Bíblia mesmo, por exemplo, ela prega. E a Bíblia também é uma maneira de você se espiritualizar. Você não precisa ter religião para ler a Bíblia.
Você pode ler a Bíblia, pode ler junto com o ChatGPT, o GPT para te ajudar. Então tem essa rotina espiritualizada para você se conectar com algo maior do que você mesmo. Pare de se comparar com os outros. Eles estão em estradas diferentes, eles estão em momentos diferentes. Eles começaram antes de você, eles começaram depois de você. Que seja, qualquer coisa aí que é horrível você ficar se comparando. Pô, Instagram tá aí pra você se comparar o tempo inteiro. Então larga o Instagram de lado por um tempo e para de se comparar e vai fazer o seu. É simples, direto e prático aqui, vambora. 24. Não se acostume com o que te faz mal. É o que eu citei ali, que a gente acaba se acostumando com as migalhas emocionais por causa disso. A gente acostuma com aquilo que faz mal. Então, corte isso da raiz, cara. Da raiz, vai viver sua vida. Vai viver longe da pessoa que faz mal. Se possível. Por favor, não invista nisso. Mas, invista em você. Ainda é o melhor investimento, desculpa. O melhor investimento é investir em você. O que é investir em você? Investir na sua saúde, investir na sua roupa, investir no seu cabelo, né? Eu gosto muito do cabelo, tem cabelo grande e tal, no seu rosto, no seu cuidado pessoal. Investir em equipamentos que vão te ajudar a entregar o melhor do seu trabalho. Também, se o seu trabalho depende só de você, ou depende de você e mais poucas pessoas, pode ser isso. Ferramentas, né? Investir em você. Então, existem N maneiras que você possa investir em você. Que seja um tempinho, então, pela manhã, antes de todo mundo acordar, se você conseguir acordar cedo, investir um pouquinho de tempo em você. Então, isso tudo pode mudar. E 25, né? 26. A vida muda muito em um ano. Eu sou a prova viva disso. Eu, ano passado, já sabia, né, que eu ia ser pai. E minha mulher já estava grávida, né? E quando fiz o meu aniversário ano passado, nossa, é totalmente diferente, né, ficar pensando nisso, e tô fazendo uma comparação na minha cabeça, coisa que eu não queria fazer, mas tipo assim, tinha gente na minha casa, apareceu gente na minha casa, eu comprei uma carne, eu fiz uma carne, assei, né, uma carne, e recebi pessoas, e minha casa estava cheia, então eu vou usar a parte ruim porque é o que eu tô lembrando agora, mas as coisas mudam pra bem também, tá? Não é só coisa ruim que a gente vive, não. Comparação com esse ano, olha o tanto que mudou. Uma pessoa só veio me visitar. E é minha irmã que me ama genuinamente. Então, vou valorizar isso da parte dela, mas vou me chatear um pouquinho, mas só um pouquinho, tá? Tem esse momento também de que foi totalmente diferente do que foi ano passado. 27ª, a última aqui pra gente encerrar, pessoal. A disciplina, ela é mais importante que a motivação. Nossa, Arthur, que óbvio, né? Isso aí e tudo mais. É uma pessoa disciplinada. Mas como é que a pessoa é disciplinada sem motivação? Também pode haver um controvérsia aí. Eu recentemente vi uma definição de disciplina que me encantou. No que você é disciplinado? Aí a pessoa vai e fala assim: eu sou disciplinado em ir na academia. Mas aí você tá conversando com um cara que já é fisiculturista. Um cara que, sei lá, nasceu dentro da academia e a família dele, todo mundo treina. Em certo contexto que eu tô colocando aqui, a pessoa é muito mais fácil pra pessoa e é uma coisa que ela gosta. Esse é o ponto. Então você ser disciplinado naquilo que você gosta é muito fácil. Que disciplina é essa? Que você já gosta. Então você já tá motivado, se você gosta, entendeu? Aí que tá a diferença. Você ser disciplinado numa coisa que você não gosta. A maioria das pessoas não gosta de treinar, mas tá lá na academia 5, 6, sei lá, 4 vezes na semana, depende do seu objetivo. E aí? Como é que é ser disciplinado numa coisa que você não gosta tanto assim? É isso que faz diferença. Então, disciplina é muito mais importante do que a motivação. Motivação você precisa de ter para você ir, mas para você manter é disciplina, é todo dia. É aquilo que você não gostaria de fazer, é que você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar comendo chocolate. Enfim, é o exemplo da academia que eu coloquei aqui. Cara, esse foi o vídeo. Esse vídeo demorou mais do que o normal, né? Se você ficou até aqui, eu sou muito feliz e grato por você ter ficado até aqui. Clique no gostei aí, comente, que eu gostaria muito de saber o seu comentário aí, se tem algum aprendizado que você gostou, você discorda, você queria acrescentar, né? Às vezes você tem 28 anos e quer acrescentar mais um aí, acrescenta, que quem sabe eu adiciono ele no ano que vem. Quem sabe eu faço esse vídeo também ano que vem, né? Vai saber. Mas me incentiva aí, criando conteúdo, por comentar. Gostaria de ler o seu comentário.
Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!